observar. Portanto, isso tem, diríamos, é um tríptico que foi pensado especificamente para Tomar e para esta igreja. E é isso que interessa. Portanto, porque os pintores neste tempo, neste período, nesta época, pintavam não segundo modelos mais ou menos arbitrários, mas pintavam em função dos lugares para os quais se ensinava a pintura que eles realizavam. E, portanto, temos que analisar muitas vezes a pintura, quase sempre essa pintura ou essas obras, no sentido de retirarmos dela as lições que podemos retirar e na sua relação com o espaço que ocupam, do lugar onde estão. E, portanto, este retábulo foi criado para Tomar, evidentemente. E isso porquê? Porque este rio é o Rio Navão, evidentemente. E o Rio Navão porquê? Bem, porque existem, logo em primeiro plano, e isto é muito importante, vocês vão ver lá em cima na charola também que isso acontece, temos em primeiro plano umas espécies de vegetais que são fundamentais. E, portanto, o que é que se passa? Passa-se que estes vegetais que aqui estão são uma forma típica de, chamado assim, junco, que existe no Navão. Para que saibam, se não sabem, o Navão originalmente, antes de chamar, ou enquanto se chamava Rio de Tomar, parece ter sido o primeiro nome dele, também era conhecido popularmente pela designação de Nava de Juncoso. Nava dos Juncos. Mais engraçado então se torna este tríptico. Porquê? Porque o batismo de Cristo já não é no Jordão, passa a ser no Navão. Não é? A Terra Santa trasladou-se toda para aqui. Tenta o significado disto. Ou seja, esta terra é tão santa que até Jesus não é batizado aqui. Portanto, é um sítio consagrado, naturalmente, por todas estas condições. É evidente que a cena é conhecida, é uma cena bíblica, tudo o resto depois se encaixa nesse painel, nesse quadro de ideias. Os outros objetos associados também são falantes. Bem falando ao fundo, aquilo é a suposta culpa do Rochedo, tal como a unidade média era entendida. Na unidade média entendida, a culpa do Rochedo era entendida como o Templo de Salomão. Porquê? Porque está construída sobre o soco, digamos, aquela base do Templo de Salomão. Mas era aquela configuração, que é a configuração depois da nossa charola aqui. É evidente a charola original, não a charola que nós conhecemos hoje, porque a charola original era um pouco diferente e já deixou de ter o formato original do século XVI devido a um raio que caiu em cima. Mas era aquilo que, portanto, estão a ver, isso passa-se à vista de Jerusalém. Aquilo que eu vos dizia acerca do Jordão ser aqui pertinho, mesmo ao lado, não é? Ou do Navão estar ao lado mesmo da cidade, é mesmo isso. E, portanto, aqui temos duas cenas, para além das Geizai, que depois se calhar vamos pedir a leitura para nos deixar ver, mas temos duas cenas que estão a assessorar esta. Uma das cenas tem a ver com a tentação de Jesus, é também um episódio bíblico muito conhecido, não é? Em que o diabo, repare que o diabo é um personagem extravagante, que tem patas, tem garras, não é? Não tem pés. Pés de Jesus, o diabo tem umas garras. E, portanto, é um grande lado esquerdo dessa tentação, portanto, o poder sobre o mundo, o poder sobre o material, esquerdo, o poder sobre o espírito, direito. E qual é o poder sobre o espírito? O poder sobre o espírito é o poder de transformar água em vinho. E claro que esta cena contém outros significados. Como sabem, esta cena tem sido muito estudada, tem sido muito investigada. Corresponde, só pode ser interpretada em função do pensamento judaico e da prática judaica na época. Então, o que é que a Bíblia nos diz acerca desta cena? A Bíblia diz que há um casamento, não se diz de quem, um casamento e de repente falta o pão e falta o vinho. Quem é que vai acorrer resolver o problema? De acordo com a prática judaica, obrigatoriamente teria que ser o noivo e a mãe do noivo. De acordo com o texto bíblico, quem é que correu a resolver o problema? Maria e o filho Jesus. Então, o casamento de Jesus só pode ser. E cá está um dos segredos templários. E como eu disse acerca de Jesus, não estou a pôr em causa de forma nenhuma a personagem. A personagem é uma personagem fantástica. Fantástica. Agora, é preciso lê-la num contexto próprio onde ela se enquadra. E nós temos uma ideia um pouco deformada disto. Porquê? Porque estamos a ver o assunto há 2000 anos, com 2000 anos e com muitas histórias pelo meio.
Ora, uma das coisas que nós sabemos que os templários tinham é um conhecimento minucioso destas matérias. Aliás, grande parte destas questões foram introduzidas na Europa por ele, ou por agentes seus. Bem, no caso das Gisdai, temos aqui o São André e temos este lado o São João Evangelista. Também reparem como é curioso, do lado esquerdo. O homem, André, é uma palavra de origem grega, lembrem-se que o Evangelho foi escrito em grego. André é uma palavra de origem grega, andros, que significa o homem. O homem, reparem, a cruz em aspa, aquela cruz em aspa é uma cruz, era a cruz em que supostamente o dito foi crucificado, mas é mais do que isso. Além de ter aquele formato, tem uma outra característica muito engraçada. É que aquela cruz serviu também para, ou serve também como uma forma de aludir a um enigma, a um mistério. Não é um X. O X marca o lugar, não é? Lembram-se da história do Indiana Jones, não é nada? O Indiana Jones, desculpa, não está a construir segundo coisas muito sérias. Muito sérias, muito sérias. E, portanto, o X é realmente o lugar, é o mistério. Há um mistério aqui. O mistério é o homem, evidentemente. O homem, não é? Lembra-se da história do Diógenes com a lanterna, não é? À procura do homem. Também, e a história da filosofia toda, a história da filosofia, do Sócrates, e toda aquela filosofia original grega, primordial grega, que tem a ver com esta descoberta do que é o homem. E o André tem essa, digamos, é a expressão disso mesmo. É o primeiro apóstolo. É o primeiro apóstolo de todos, é o primeiro a responder à chamada. Portanto, é o primeiro deles. E depois, e tal como São João, não sendo o último, é o mais novo deles todos. Podemos dizer que este é o mais velho de todos, este é o mais novo de todos. Portanto, temos as duas faces, não é? As duas faces desta mesma medalha, que constituem, digamos, o alfa e o ômega do cristianismo. Isto é a sua face externa. E depois temos a face interna, que é, portanto, este painel muitas vezes estaria recolhido, estaria fechado, como está agora, e abrir-se entre as circunstâncias. Estaria sempre. Ou seja, como que tivesse em consideração o seguinte: até a própria cor do exterior destes painéis, isto é o exterior, isto é a epiderme, não é? O que está por baixo é que é o tutano, não é? Isto é a epiderme do tríptico, até esta capa tem uma cor diferente. Ou seja, não tem a cor natural, é uma cor artificial, é como se são imagens em pedra. Lá por dentro está a vida, aqui está, digamos, a representação de princípios, estão dois princípios, que são as colunas do templo, se quisermos, ao mesmo tempo, não é? Jaquim e Boaz, também, tal como é descrito no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo a coluna material e a coluna